grande preocupação de todos os brasileiros com os aumentos frequentes nos preços dos combustíveis, do gás de cozinha. Ontem, Priscila Asbeck, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte a apoiadores: a gasolina, vou até dar uma olhadinha aqui na matéria no CNN Brasil Business, aliás, quem quiser acompanhar a matéria da Ana Caroline Nunes do CNN Brasil Business, cnnbrasil.com.br, abre aspas para o presidente: a gasolina está barata, o gás está barato. O pessoal tem que entender a composição do preço, Priscila, disse o presidente da República. Acabam me culpando por tudo o que acontece no Brasil. A gente falou aqui essa semana, né, Priscila? A gasolina, por exemplo, já subiu 51% esse ano aqui e a tendência é de que suba ainda mais, né? Segundo vocês que acompanham esse mercado. Mas o presidente tem batido muito na tecla de que tanto a gasolina quanto o gás de cozinha tem subido dramaticamente e afetado muito a vida da classe média, da população mais pobre, especialmente, por causa do ICMS. Então é culpa dos governadores, não é culpa dele. Você consegue explicar para a gente exatamente qual é a composição de preços dos combustíveis e do gás de cozinha? Qual é o peso do ICMS, por exemplo, no combustível e no gás de cozinha? E qual é a responsabilidade de outros fatores para essa escalada incontrolável que a gente está acompanhando? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos ver aqui, a gente preparou uma tela mostrando então a composição tanto da gasolina, depois a gente vai ver do gás de cozinha. Aqui da gasolina, o que a gente tem é 11% de custo de distribuição e revenda, são as distribuidoras, né, os custos delas para levar a gasolina aos postos. A gente tem 16% do custo de etanol anidro, lembrando que desde 2015 é obrigatória a composição de etanol obrigatório o uso de etanol dentro da composição da gasolina. E a gente tem aqui o peso do ICMS, que é esse tributo estadual, com quase 28%. Os tributos federais, CID, PIS, PASEP e COFINS, com 11,6%. E aí 33% ali a gente vê realização da Petrobras, é o custo da Petrobras, ou seja, é o custo da gasolina quando ela sai da refinaria, que é o fator mais importante aqui para o preço final da gasolina. Depois eu vou explicar mais sobre isso, mas prestem atenção nesse número aqui, nesses 33% de realização da Petrobras. Então a gente vê que o ICMS tem um peso importante, mas o que mais pesa mesmo, realização da Petrobras. Vamos para a nossa segunda tela, mostrando o preço do botijão de gás. A gente tem aqui 37% o custo de distribuição, quase 15% o custo do ICMS, impostos estaduais, 48% realização da Petrobras, ou seja, o custo mais relevante, e 0 de PIS, PASEP e COFINS, porque desde março o governo federal isentou PIS e COFINS PIS, PASEP e COFINS para o gás de cozinha por período indeterminado. Então, essa regra segue e os tributos federais são isentos aqui no preço do gás de cozinha. E aí, o que a gente tem, né, Colombo? A gente tem um aumento do preço do petróleo lá fora. Então, o petróleo do tipo Brent, que é referência para o nosso mercado, já subiu 37% neste ano. Por que está subindo? Está subindo porque aumenta a demanda global diante da retomada das economias, com reabertura, avanço da vacinação. Isso impulsionou o preço do petróleo lá fora e deve seguir impulsionando, ou pelo menos deve manter o preço em patamares elevados, já que as economias continuam retomando e essa retomada, ela acaba usando combustível, né? Acaba demandando mais petróleo, por isso o preço deve continuar elevado. Um outro fator ainda é o dólar. O dólar também subiu no ano, também está elevado, está perto dos R$ 5,30, tem uma alta aí agora perto de 2% no ano. Isso também acaba influenciando o preço dos combustíveis. Por quê? Os combustíveis, eles seguem o preço do mercado global, do petróleo, porque ele é uma commodity. Então, ele tem que acompanhar os preços do mercado global por uma questão de a gente conseguir manter essa paridade, que é importante, por exemplo, para a Petrobras, mas não só por isso, porque se a gente se a gente praticar um preço menor do que o preço lá fora, o que acontece é que, inclusive, podem faltar combustíveis aqui no nosso mercado, porque a gente importa combustíveis como, por exemplo, o diesel, então a gente tem que respeitar essa paridade. E aí, agora voltando, então, à sua pergunta inicial, o presidente falou que não é culpa só dele, ele tem razão quando ele fala isso, porque não é culpa só
do governo federal existir esse preço que está subindo aí da gasolina, dos outros combustíveis, porque isso é um fator, os preços estão subindo lá fora. ICMS é um custo relevante, principalmente na gasolina. Vou pedir para a gente voltar na outra tela, porque na gasolina o ICMS pesa ainda mais. Ali pesa 28%, mas o que a gente tem, tanto no gás quanto na gasolina, é que essa realização da Petrobras, o custo da Petrobras é o que mais pesa. E aí o que eu queria colocar também é que um fator que está pesando para os preços é o aumento do dólar, e o dólar está elevado justamente porque a gente tem um clima de instabilidade política e de crise institucional interno que também acabam afetando os preços. E aí os especialistas no setor de energia, o que eles dizem é que eles defendem um preço nominal para o ICMS, em vez de uma alíquota, em vez de um percentual. Então, eles acham que esse imposto estadual poderia ser um pouco menor, mas isso poderia agravar muito as contas públicas dos estados. Então, precisariam ser pensadas soluções mais inteligentes para essa questão, e não é uma questão tão simples quanto o presidente às vezes coloca, né? Culpa de um, culpa de outro. Precisava ser feito todo um planejamento, uma reforma, inclusive, tributária desses impostos sobre os combustíveis. Sim. Colombo. É isso aí. A Priscila explicou direitinho, é um quadro bastante complexo. Então, infelizmente, a gasolina não está barata, o gás de cozinha também não está barato. O ICMS tem um peso importante, tanto sobre os combustíveis quanto no preço, na composição de preços do gás de cozinha. Porém, a gente pode tomar como medida, por exemplo, momentos em que a variação do petróleo no mercado internacional é favorável, ou seja, o petróleo está mais barato, o preço do combustível cai, num padrão relativamente normal. A alíquota de ICMS é a mesma que está sendo cobrada agora. Então, o ICMS tem sim, claro, um peso, nisso o presidente tem razão, mas a variação do mercado internacional e o dólar aqui muito alto, por causa dessas razões explicadas pela Priscila, é que estão pressionando dramaticamente o preço dos combustíveis e do gás de cozinha.